temos, né, uma derivada covariante atuando aqui num produto, né, vamos dizer assim, num produto de objetos. Vou só recapitular aqui uma coisa. Se a gente não coloca, se esse objeto, se a gente tem um objeto só na representação adjunta, né, se eu pegar um objeto aqui, está na representação adjunta. Vamos colocar assim. Então, em forma matricial, nós já vimos isso aqui, a derivada do objeto está na representação adjunta, mais I, G, e o comutador do ANI com o objeto que está na representação adjunta. Esse objeto que está na representação adjunta pode ser o próprio F', que F' está na representação adjunta. Então, qualquer objeto que está na representação adjunta, vamos chamar esse objeto aqui de O. Qualquer objeto que está na representação adjunta O, ele é OA/GA. Vamos voltar aqui. Então, se eu quiser calcular essa derivada aqui, então isso aqui vai ficar dmi do O. Então, isso aqui vai ficar dmi do OA e o GA são os geradores que são constantes. Aqui é o objeto, o campo, vamos dizer, está aqui. Se eu pegar aqui, é a mesma coisa, então vai ficar mais IG. Então aqui nós vamos ter AMI, vamos dizer assim, AMI-B, GB, e aqui nós vamos ter objeto C, GC. Vou colocar assim. Então, quando eu vier para cá, estou trabalhando o lado direito, ele vai ficar DMI OA, GA, mais IG. Então, aqui isso aqui saiu o computador, então nós vamos ter o AMI-B e o OC. E aí nós vamos ter o computador de GB com GC, que é I, F de B, CA, GA. Tá? Vou usar, né, a antissimetria total da constante de estrutura, né? A gente está imaginando que a gente está lidando com um grupo de recinos, então eu posso colocar o A cá na frente, as regras de simetria são iguais às do Epsilon, de Leptide. Então, só por uma questão de troca, vou botar aqui o A, B, C. Então, os I se cancelam, então isso aqui dá menos. Então, a gente vê que esse objeto ele é totalmente proporcional ao gerador. Então, eu posso fatorar esse gerador, GA. Então, a derivada do objeto que está na representação adjunta, no final, ela dá um resultado que também está na representação adjunta, porque é proporcional, é uma combinação de carga e gerador. Então, a gente vai dizer o seguinte, que esse dmi O, componente A, esse objeto aqui ele deu um resultado para a representação adjunta. Então, a componente dele na direção de B e de A é o próprio dmi OA, menos G, F, ABC, AMI-B, O. Então, essa é a regra de derivação covariante para um objeto que está na representação adjunta. Então, o objeto que está na representação adjunta, a sua derivada covariante também está na representação adjunta. E aí, então, a gente pode dizer isso. A gente pode, no fundo, estar dizendo isso aqui. Que a derivada de um objeto que está na representação adjunta é a componente dela na direção A vezes GA. Eu estou querendo dizer. Então, isso tudo que está aqui está fazendo ele padronizar. Esse objeto ele tem uma componente A na direção de A. Então, é a regra de derivação, né, para objetos na representação adjunta. Isso nós estamos querendo colocar. Vamos dizer agora, deixa eu apagar isso aqui. Então, como nós fizemos no caso de dois computadores, tá? Pegou o caso dos computadores, então, vamos voltar aqui. Se eu pegasse isso aqui, dmi, vamos dizer que isso aqui vai atuar no comutador de dois objetos que estejam na representação adjunta. Pode ser um F com outro F, não importa. Vamos dizer que eu tenho um objeto O e um objeto P. Ambos na representação adjunta. Então, estou dizendo que O e P pertencem à representação adjunta. Então, ambos podem ser expoentes. Você tem um já aqui dentro, um já de fora ali? Aonde? Aqui, ó. I, OA, GA.
Ah, eu esqueci de tirar, está errado. Obrigado. Não tem que tirar, está certo. Tudo fatório GA só, está certo. Então, suponhamos que eu tenha dois objetos na representação adjunta. Então, nós sabemos que o comutador de dois objetos com representação adjunta está sempre na representação adjunta, por quê? Porque o comutador de dois jeitos é um terceiro. Então, vamos olhar desse ponto de vista. Por exemplo, se isso aqui está na representação adjunta, isso aqui é como poderia escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é um OA, GA, OB, eu posso botar, é um OB, GD, então isso aqui eu posso, é um OB, GD, PC, GC. O comutador de GD com GC dá IF, ABC. Então, esse objeto aqui, ele tem essa estrutura aqui, ele é I, F, A, B, C, O, B, P, C, G, A. Olha, o que eu fiz aqui foi isso, eu expandi esse cara aqui como sendo um O, B, G, B. Esse cara aqui como sendo um P, C, G, C. Aí o comutador de G, B com G, C dá I, F, A, B, C, G, A. Esse pode ficar aqui ou aqui. Então, esse cara aqui está na representação adjunta com essa componente. Então, isso aqui está fazendo papel para mim, esse OA aqui. Então, se eu quiser olhar, eu posso pensar nisso aqui. Eu posso pensar que eu estou tirando a derivada covariante, né? É como se isso aqui fosse, sei lá, um QA. Já, ele faz o papel. Isso aqui é toda a componente da representação adjunta. Então, isso significa que a derivada desse objeto, dmi desse QA, vai ser dmi nesse QA. E aí a regra é essa. Vamos pegar qualquer coisa que está na representação adjunta, a derivada dele vai ser menos G, a constante de estrutura, FA, BC, o campo de gauge, AMI, na direção B, e o próprio objeto na direção C. Certo? Então, se eu quiser pensar, eu posso dizer isso aqui. A derivada covariante disso tudo aqui, do meu QA, é isso aqui. Nós aprendemos que a regra é essa. A derivada covariante de um objeto que está na representação adjunta é isso aqui, devido ao próprio OA, e aqui a parte que vem, devido à interação com o campo de gauge. Então, está aqui, esse objeto aqui, ele pode ser visto dessa maneira, que é isso aqui. Então, acabou. Esse cara aqui agora eu sei quem é, né? Então, eu posso escrever esse cara aqui, posso substituir esse carinha aqui, e aqui eu vou ter um produto também, né? Quando eu substituir esse cara aqui, eu vou ter um produto de constantes de estrutura. Tá certo? Então, só escrever isso. Agora, só queria colocar de uma outra forma o seguinte: se nós formos, né, pensar, eu não poderia pensar então. Bom, aqui o que eu fiz? Eu primeiro projetei esse objeto, está na representação adjunta, tá. Então eu projetei ele na representação adjunta e tirei a derivada covariante da componente dele. Eu não fiz a coisa matricialmente. Daqui para cá eu quebrei a matriz, eu já separei na componente ao longo do gerador. Vamos fazer o problema de uma forma totalmente matricial. Vamos fazer o seguinte: suponhamos que eu quisesse calcular a derivada covariante então, desse objeto aqui. Então eu sei, esse cara está na representação, os dois estão na representação adjunta, então o computador está na representação adjunta. Então, matricialmente, a regra de derivada covariante para a representação adjunta é dmi desse computador mais I, G, o computador de AMI com o objeto que está na representação adjunta. O objeto desse caso é o próprio computador de O. Certo? Legal? Então, isso aqui é a derivada do computador, filho. Derivada do primeiro, vai ficar derivada de O vezes P mais O vezes derivada de P. Depois o termo contrário, que é menos derivada de P vezes O, então, a derivada de O, outra vez computador vezes P, mais O derivada de P. Aí agora o termo do computador, menos derivada de P vezes O, menos P derivada de O. Isso não foi errado, né? Se eu errar, vai dar, tá? Depois eu coloco O, porque P, O, tá. Então, esse primeiro
primeiro termo aqui, me dá o comutador, então isso aqui fica o comutador de P, né? É o comutador da derivada de O com P. Mais O, comutador da derivada de P. Certo? Depois esse termo aqui é um comutador duplo, né? Então eu tenho aqui mais IG, vou colocar mais IG, aí eu vou ter aqui o comutador de AMI com P menos IG OP, OP, né? Menos PO. Comutador de AMI com P apertado menos IG, o comutador de AMI com PO. Só substituir, né, o comutador de OP por OP menos PO. Aí mantive a linearidade. Então ficou isso aqui. Agora eu tenho um computador duplo aqui. Então vamos ver. Isso aqui é um computador, né, quando a gente fala computador de A, B e C. Isso aqui é A, B, C, menos B, C, A. Menos B, A, C, mais B, A, C. Então isso aqui dá computador de A e B. Vezes C. Mais menos B, mais B. Computador de A com C. A gente pode fazer isso, que eu faço computador de A com A. Então, deixa eu apagar isso aqui, só usando essa regra do computador. Esse primeiro termo aqui, a gente poderia escrever mais IG, é o computador de AMI com O, né? Computador de AMI com O, isso, vezes C. Vezes T, perdão, obrigado. Vezes T. Depois aqui, o que a gente gostaria de ver, a gente está mantendo esse computador aqui, no DMO, e a gente gostaria de produzir, ele está produzindo, tá certo, produziu o computador de A com O, e aqui o A com O e o A com O. Então, aqui ficou A, I, O, P, então C vai ficar C, e mais IG, aí vai ficar O, o computador do AMI com P. Agora vamos usar a mesma coisa, só botando um sinal menos e trocando P com O. Então, esse segundo termo, então esse primeiro termo aqui está feito. É esse aqui. O segundo termo é menos IG, AMI. Agora é só trocar o O com P. Então, no lugar do O, eu coloco P. No lugar do P, eu coloco O. Seja isso. Então, esse termo aqui, IG, ele está dando o computador de AMI com O e P. Então, esses dois termos aqui, ó, esse termo aqui, com esse termo aqui, ele está produzindo justamente IG, né, o computador com menos IG, assim, o computador de P, o computador de, vamos dizer, então, vai estar me dando o computador de AMI-O, esse termo aqui, vai existir, né? O computador de o AMI-O com o P. E esse termo aqui, ele faz o contrário, ele faz o computador de O com AMI-P. Então, esse segundo termo aqui é mais IG, computador de O com AMI-P. Então, isso é o que ficou desse computador. Deixa eu apagar isso aqui, por favor. Então, fazendo só essas operações, a gente só estou fazendo um pouquinho. Pode colocar.
Então, o primeiro termo, ó, esse termo aqui, ele se junta com esse aqui para dar justamente a derivada covariante do O. Então, esse primeiro termo ele vai dar o comutador da derivada covariante do O, comutador dele. E depois o outro termo ele se junta para dar o O, comutador, derivada covariante. Então isso dá uma regra de Leibniz como a gente esperava, que é exatamente a regra de Leibniz, a derivada do comutador, ela segue exatamente a regra, a derivada do primeiro comutador com o segundo, mais o primeiro comutador para a derivada do segundo. Agora, colocando a derivada covariante, ela segue essa mesma regra. Então, ela vai ficar a derivada covariante do O. Então, essa derivada covariante, ela bate direto aqui nesse operador, nesse objeto O, comuta com P, e depois ela passa para cá. Então, mostrando que está tudo na representação adjunta. Isso aqui está na representação adjunta, tudo que é comutador está sempre na representação adjunta. Então, isso está na adjunta, que nós já tínhamos visto antes, isso está na adjunta, então isso está na adjunta, 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 adjunta. Então, ficou tudo suplementado. A regrinha ficou bem estabelecida. Então, para representação adjunta, é fácil a gente ver isso. Tá? No fundo, a gente está usando a álgebra de comutadores o tempo todo. É a estrutura de Lie, de álgebra de Lie, que está por trás. Lembre-se, o campo potencial de Gauge, ele não está na representação adjunta. Então, isso aqui não vale, por exemplo, quando esse cara aqui foi um amigo. Porque ami, ele tem aquele termo homogêneo. Então, ele não é um tensor covariante do grupo de Gauge. Isso vale para os Fs. F mini vale, o outro F mini vale. Vale para qualquer coisa, isso aqui vale para qualquer objeto O ou P que tem uma transformação adjunta. S, O, S menos 1, S, P, S menos 1. Então, essa é a regra do F mini. Por que eu estou vendo tudo isso? Porque na hora de vocês tirarem o tensor de energia e momento, usando as equações de campo em forma matricial, essas regras vão ajudar. Tá? Claro que vocês podem fazer, abrindo em componente, mas tem já começar a tentar fazer um esforço de trabalhar de forma mais compacta. Né? Não pode sempre botar F, A, B, C, blá, 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 está ficando coisas muito grandes. Já tem que trabalhar de forma mais compacta, usando sempre a estrutura matricial. Trabalhar é uma forma mais compacta. Mas é uma escolha, não é obrigatório. Beleza. Agora suponhamos, vamos pensar uma outra situação. Suponhamos que eu tenha, eu estou no grupo de Gauge G. Suponhamos que eu tenha um campo de matéria, por exemplo, um psi, como a gente colocou, no caso do SO3, por exemplo. Suponhamos que esse psi pertença a uma certa representação R1. No caso de SO2, por exemplo, isso aqui pode ser um dublete de SO2. Então, vamos dizer, a dimensão de R1 é de 1. Então, eu estou numa representação em que as minhas matrizes GA, elas são matrizes T1 por T1. Se eu estou falando de SO2, essas matrizes 2 por 2, por exemplo, seriam as matrizes de Pauli. Agora, suponhamos que eu tenha um campo aqui que esteja na representação R2. Tem uma outra dimensão. Por exemplo, eu posso estar querendo multiplicar um dublete por um triplete, né, do SO2. Se eu multiplicar um dublete que tem número quântico meio por um triplete que tem número quântico 1, segundo SO2, isso dá meio mais 3 meios. Então, o dublete vezes o triplete dá um dublete mais um quadriplete. 3S mais 1 aqui é 4. Então, 2 mais 4, 6. 2 vezes 3, 6. Então, a gente quebra o dublete e o triplete, ele vai ter uma representação que no final do dia é um dublete e uma outra representação que é um quadruplete. Então, eu quebro esse produto em duas representações distintas. É isso que eu estou fazendo. Então, suponhamos que eu tenho uma representação 2 por 2, que é o dublete, e uma representação 3 por 3, que é o triplete. Então, a dimensão de R2 é de 2. Então, dou uma representação de outra dimensão, mas do mesmo grupo. Então, os mesmos geradores agora vão estar em forma D2 por D2.
multiplicar psi por Qi. Na verdade, eu estou numa representação que tem uma certa dimensionalidade. Vou chamar esse índice de I. Esse índice aqui não pode ser J, porque eu dou uma dimensionalidade diferente. Eu vou ter, quer dizer, quando eu fizer o produto dessas duas representações, o produto tensorial, na verdade, eu estou multiplicando um objeto que tem duas componentes. Na verdade, eu estou fazendo isso. Estou multiplicando psi1, psi2 por um outro objeto, Qi1, Qi2, Qi3, por exemplo. Estou multiplicando um duplete por um duplete. Eu estou fazendo, na verdade, quando a gente faz um produto de dois objetos que estão em representações distintas, a gente, na verdade, faz um produto tensorial. Então, eu tenho que pensar que psi e J, na verdade, o que eu estou fazendo é isso aqui, do ponto de vista da teoria da representação tensorial, eu estou fazendo isso, estou multiplicando duas representações distintas, né? Então eu estou pegando cada componente desse, multiplicando por todas as componentes desse. Então esse cara aqui está em representação 2, então você tem 1, 2, eu vou pegar psi1, Qi1, psi1, Qi2, psi1, Qi3, psi2, Qi1, psi2, Qi2, psi2, Qi3. Então eu vou formar, na verdade, eu tenho um objeto, né? Uma matriz aqui, eu poderia pensar em escrever isso da seguinte maneira. Isso aqui é como se fosse uma matriz assim, vezes uma matriz, vezes um vetor 2 por 3. É isso que eu estou fazendo, na verdade. Eu estou pegando psi1, psi2 e multiplicando por Qi1, Qi2, Qi3. Então eu estou formando esse objeto aqui. Estou formando psi1, Qi1, psi1, Qi2, psi1, como se eu pegasse esse cara aqui, colocasse aqui, coloco isso aqui, na verdade, é o produto tensorial, né? Eu quero esse carinha aqui, então eu estou formando uma matriz aqui, 3 por 2, né? 3 linhas, então as linhas estão dadas por aqui. Então, na verdade, isso aqui é como se fosse, isso aqui funciona como se fosse uma matriz M e J, onde a iésima linha é dada por essas componentes. Isso aqui é Qi, isso J. A regra é essa, a gente coloca o primeiro vetor em forma linha e o segundo vetor em forma coluna. E aí a gente vai formar uma matriz assim, colocando sempre esse aqui, esse aqui. Então, se a gente observar essa matriz aqui, a linha 1 dela é toda dada pelas componentes as linhas. A linha 1, a linha 2, a linha 3, quem caracteriza a linha é o Qi. Aqui é a mesma coisa. Quem caracteriza a coluna é o psi. A primeira coluna é psi1, 1 está fixo aqui. Então, é isso que é o produto tensorial, de duas representações. Quando eu multiplico, então, um campo que está no dublete, se eu pegar, por exemplo, SU2, eu vou pegar um modelo padrão, SU3, cross SU2, 1. Então, se eu pegar um triplete de SU2, um dublete, um triplete de SU3, um duplete de SU2, na verdade, eu estou fazendo esse produto tensorial. Isso está acontecendo lá dentro. Então, vamos guardar essa regra desse modo. Estou pegando esse objeto, assim, eu estou formando, na verdade, essa matriz. Não tento apagar isso aqui. Então, agora, vamos olhar as transformações individuais desses objetos. Como é que o psi se transforma? O psi está na representação R1. Então, ele vai se transformar com as matrizes tá? Em forma D1 por D1. Então, a minha lei de transformação do psi é essa aqui. É exponencial de I. Os parâmetros do grupo, que eu posso chamar, sei lá, pode chamar de alfa de ômega. Os geradores. E aqui o psi. Então, se eu olhar essa transformação infinitesimal, tem que ver o psi é o meu psi mais I ômega GA. Estou pegando uma transformação infinitesimal. Aqui é só infinitesimal. Abandonar os termos de ordem ômega 2. Vamos fazer a mesma coisa para o Qi. Qi está numa outra representação. É o mesmo grupo, com a mesma álgebra. Só que as matrizes, aqui seria em forma 2 por 2 e aqui seria em forma 3 por 3. Não vamos chamar de outra, vamos chamar o seguinte. A gente tem isso aqui. I mais I ômega. Vamos chamar aqui de geradores na representação 1 e os mesmos geradores na representação 2. Desculpa. De novo, eu estou abandonando os termos de ordem ômega 2.
Isso significa isso aqui. Se eu pegar as matrizes G1A com G1B, elas são matrizes dessa álgebra. Então, F, A, B, C, G1, C. Se eu pegar essas matrizes aqui em forma P1, P1, elas vão satisfazer aquela álgebra. Na outra representação, eu tenho matrizes distintas, de outra dimensão, mas elas vão guardar a estrutura algébrica. Elas estão na mesma álgebra, mas são matrizes com representações distintas. Elas vão satisfazer as mesmas relações. Tá aí. Então, representação R1, representação R2. Só que as matrizes têm ordens distintas. Tá? Isso aqui. Agora, o que nós estamos observando? Quando eu faço o produto, se eu quiser pegar esse objeto aqui, se eu quiser pegar... Pois não. E o omega exato? Também são estou fazendo tudo em primeira ordem. Porque eu, na verdade, não quero olhar a álgebra. Não, sim, mas eles são parâmetros, eles são Os parâmetros são mesmo. São escalares. Pois são escalares, os parâmetros são mesmo, porque o grupo é o mesmo. Eu estou fazendo a mesma transformação, só estou mudando os geradores. Estou fazendo uma rotação no espaço 2x2 e a mesma rotação com os mesmos ângulos, só que no espaço 3x3. Tá? Então, os parâmetros não mudam. É isso que caracteriza o grupo. Os parâmetros são os mesmos e a álgebra as mesmas constantes de estrutura. As matrizes podem mudar à vontade. Tá? É como se eu estivesse fazendo isso. Estou pegando uma rotação, vamos dizer assim, uma transformação S, que é exponencial, de I, θ, sigma A sobre 2. Então aqui eu estou na representação bidimensional. E vou fazer, vamos dizer que eu quero fazer uma rotação em torno do eixo do X. Então eu vou pegar esse parâmetro θ e a minha matriz sigma X. Eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo X, ou seja, uma rotação no plano YZ. Se eu fizer agora uma rotação R, a mesma rotação, mas em termos de um espaço 3x3, eu vou ter o mesmo ângulo de rotação, o mesmo gerador, só que esse gerador vai ter que satisfazer essa álgebra em forma 3x3. Então, eu sei que esses objetos aqui, eu sei que sigma A sobre 2, sigma B sobre 2, daí epsilon ABC, sigma C sobre 2. Então, isso aqui é a álgebra divide SO2 em forma 2x2. Agora, esse carinha aqui seria a álgebra divide SO3 e SO2, então, em forma 3x3. Vai ser a mesma álgebra. Você diria que a simetria está no ômega e no ABC? Oi? Você diria que a simetria está no ômega e no ABC? Isso aqui identifica, é a mesma rotação em espaços distintos. E os geradores são distintos. Né? E não é FABC também, não é epsilon? Oi? Não, eu estou falando tudo de SO2. Não, eu digo, mas a simetria, o que eu defini matematicamente a Tá. simetria, ela está no ômega e no F. Está no ômega, E O no ômega te diz que você está fazendo uma particular transformação. E o F te diz qual é o grupo. O F te identifica o grupo. E o ômega te identifica a particular transformação daquele grupo. Quando você escolhe, eu quero fazer uma rotação em torno do eixo dos Z, do eixo do X. Então, θ2 é 0, θ3 é 0. Quero fazer uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo do X. Então, é isso que eu tenho. Então, esse é o ângulo de rotação e esse é o gerador que faz a rotação em torno do eixo do X. Depois, eu quero fazer uma rotação em torno do eixo do X só que no espaço de 3x3, não no espaço 2x2. Então, de novo, o parâmetro que vai sobrar é o ângulo, a rotação em torno do eixo do X. Eu vou mudar o gerador. Agora, qual é o gerador que faz uma rotação em torno do eixo do X no espaço 3x3? São aqueles Mas nossos. o número de geradores já não é igual ao ômega? Oi? O número de geradores não deve ser igual. Exatamente, o número de geradores é igual ao ômega. Então o ômega já não identifica o grupo, não faz sentido? O ômega dá os parâmetros. Né? Ele identifica, se você souber o espaço de todos os ômegas, no fundo você sabe o grupo. Os geradores identificam a álgebra. Então você vai combinar os parâmetros com os geradores para te dar a particular transformação. Porque o que você quer é isso. Porque a pergunta que eu levo é o seguinte, né? O que é importante numa simetria, por exemplo, é quando você estuda uma corrente de Noether. Sim. Então ali você vai ver qual é a simetria, que vai dizer o que é uma corrente. É assim como uma árvore tem seu fruto, vamos dizer, uma simetria tem sua corrente, né? Sim. De Noether. Agora, quem identifica a corrente de Noether? É o ômega
ou é o gerador? Quem identifica a corrente, ela está no espaço dos geradores. Quem identifica a transformação é o homem. Quem identifica a transformação. Olha só, vamos lembrar aqui uma coisa. Como é que é uma matriz de SU2? Pega uma matriz geral de SU2. Ela tem essa estrutura assim. A, B, menos B estar, A estar. Então, essa é a estrutura de uma matriz SU2. Ou seja, ela tem sempre essa forma. Alfa mais beta, gama mais delta, menos gama mais delta, e alfa menos delta. Claro, se essa aqui é uma matriz de S2, o determinante tem que ser 1. Então, alfa 2 mais beta 2, mais gama 2, mais delta 2 igual a 1. Então, se eu escrever uma matriz com essa estrutura e com esse filtro, eu tenho uma matriz de S2 com toda certeza. É claro. Eu posso sempre eliminar delta em função dos demais parâmetros. Delta, por exemplo, módulo de delta é raiz de 1 menos alfa 2 menos beta 2 menos gama 2. Então, isso significa que os parâmetros que estão em jogo numa matriz SU2, eles, na verdade, formam uma esfera tridimensional. Isso aqui é uma esfera tridimensional num espaço euclidiano quadridimensional. Então, é como se você estivesse fazendo o seguinte joguinho. Você tem uma esfera tridimensional, uma S3, um raio 1, essa esfera e a cada ponto dessa esfera, em coordenadas alfa, beta, gama, delta, você associa uma matriz de S2. Então vamos colocar, aqui estão os parâmetros. Então, os 3 parâmetros de S2, eles são as 3 coordenadas. Eu vou escrever uma matriz de S2, né? Olhando para essa estrutura aqui, eu vou escrever essa matriz aqui em função desse parâmetro. Então, você associa a matriz de SU2 com pontos. Então, o teu grupo é isso aqui. A transformação do teu grupo é isso aqui. Isso aqui seria um ponto do espaço tridimensional, uma esfera tridimensional, que eu associo essa matriz. Então, o espaço de parâmetros está aqui. Esse aqui é o nosso grupo manifold, né? O espaço de parâmetros está aqui. Então, esses, vamos dizer, são os ômegas. O ômega, ele te identifica a matriz. Agora você tem que ver qual é a álgebra que está associada aí. As constantes de estrutura têm que sair daí. Certo? Deixa eu apagar isso. Então, deixa eu voltar aqui daqui a pouco. Então, deixa eu apagar isso aqui só para completar essa discussão. Vou apagar aqui. Então, vamos olhar essa matriz aqui. Essa matriz aqui, ela tem a seguinte estrutura. Bom, vamos deixar como ela está. Então, eu posso escrever essa matriz assim. Alfa vezes a identidade. Alfa vezes a identidade. Mas, eu vou fazer o contrário. Vou eliminar aqui, vou fazer o seguinte. Vou dizer que alfa, módulo de alfa é raiz quadrada de 1 menos beta 2, menos gama 2, menos delta 2. Então, eu posso escrever essa matriz assim. Alfa vezes a identidade, mais I beta vezes a matriz de Pauli sigma 3, mais I delta vezes a matriz de Pauli sigma x, sigma 1. E aqui eu posso botar o I gama em evidência e botar aqui a matriz de Pauli sigma 2. Sigma 2 é 0 menos I vezes I vai I, tá ali, tá não. I 0, I vezes I da mesma maneira. Então eu consigo escrever essa matriz assim. Só que esse alfa, se eu pegar uma transformação infinitesimal, tá? Pegar uma transformação infinitesimal, que é o que eu estou fazendo aqui, se eu abandonar os parâmetros em ordem ômega 2, em ordem ômega 2 esse alfa é 1. Então, isso que está aqui é exatamente a identidade e beta. Posso ver esse parâmetro, posso botar um 2 aqui, um 2 aqui, não pode chamar esse parâmetro final do antigo, redefino os parâmetros ao quê? Isso é o que eu estou querendo dizer para vocês, se a gente conseguir escrever isso dessa forma. Alfa e sigma. Então, aqui estão os geradores agora. Então, isso aqui é a forma linearizada dessa exponencial. Os parâmetros, então, estão aqui. Então, eu vi quem são os parâmetros do grupo SO2. São esses carinhos que estão aqui, que satisfazem essa relação. Quer dizer, o parâmetro alfa é uma função dos parâmetros beta, gama e delta, né?
Então, isso aqui, então, olha, estou dizendo é isso. Aqui estão os parâmetros, aqui está a minha transformação. Mas a álgebra está aqui, então eu tenho que ver isso aqui. Isso aqui, a álgebra é essa, sigma I sobre 2, sigma J sobre 2 igual para isso aqui. Então, o grupo está no espaço de parâmetros. Você identifica a matriz pelos parâmetros, claro, pelos geradores. Mas a estrutura algébrica, como é que você, as relações algébricas estão nos geradores. Então é isso que te dá no final do dia a estrutura de grupo. Você precisa dos parâmetros, então, o parâmetro diz que transformação que eu estou fazendo. E os geradores associados àqueles parâmetros para dizer que operação eu estou fazendo. É a materialização daquela operação. Mas na hora de a minha simetria, voltando ao exemplo da árvore, da fruta, Sei. a fruta vai ser a corrente de letra. Sei. E vamos dizer, a árvore vai ser a lagrangiana com M, etc. A pergunta que tem é a seguinte, vamos dizer, na hora da corrente de letra, quem define ela é o ômega, os geradores ou ambos? Ambos. Lembra do teorema de Leibniz? Vou botar aqui. Quando a gente pega o teorema de Leibniz, a gente escreve lá. L, D, dmi, φ. Delta φ. Então isso aqui, a lei de, isso aqui é o delta L. Igual a zero. Isso aqui for uma simetria do teorema de Chá. Então, esse carinha aqui você sabe fazer. Então, isso aqui me dá um dmi φ. Quem é o delta φ? Delta φ é I, ômega A, GA e J, e J. Então, os parâmetros estão aqui. Eles te garantem, como esses parâmetros são todos independentes, eles te garantem que você tem, você tira eles, são todos independentes, o que você tem igual a zero, então, é isso aqui. Tira esse aqui também, então o que eu tenho igual a zero é isso. Isso é a corrente de Leibniz. Então a corrente de Leibniz está aqui. dmi φ transposto GA e J. Só que está a minha corrente. Matriz transposta, gerador, matriz inversa. Tá? E a matriz aqui. Então isso aqui me deu a corrente. Então, as correntes ficam dadas pelos geradores. Elas que vão estabelecer o acoplamento entre os campos na corrente. O papel do gerador é acoplar os componentes. Aí entendo. E os parâmetros eles só serviram para te indicar que você tem tantas leis de conservação. Mas quem te define a corrente é o gerador, naquela representação. Mas eu te pergunto o seguinte, quando você tem, no caso que você está mostrando para nós, com dois geradores, certo? Você vai ter uma corrente somando os dois geradores. Vamos ver isso agora, é isso que eu quero mostrar. É aí que está o ponto. Vamos lá agora. Se alguém precisar esclarecer isso um pouquinho mais, quiser ver isso um pouquinho mais de detalhe, isso eu estou dando no curso lá de teoria de grupo de Sato, do pessoal da iniciação científica. Semana passada a gente fez isso, semelhante, mas com o grupo SP2. A gente ainda vai fazer o grupo SP2. Então, se depois alguém quiser dar uma olhada nisso, pega as aulas gravadas que estão sendo dadas. Provavelmente amanhã eu não vou conseguir terminar o SO2, quando eu vou acabar o SP2, vou fazer algumas que aí tem que ser o ritmo mais devagar, mas provavelmente na outra aula do dia 13 de outubro, eu devo terminar a parte do concluir a parte do SO2 para trabalhar justamente essa questão, a relação entre o grupo manifold, o grupo e a álgebra, essas três estruturas. Porque, por exemplo, geometricamente, eu posso fazer todo o grupo de Lie sem falar em gerador. Eu posso fazer o grupo de Lie, o que é o grupo de Lie? É um espaço curvo. Eu posso fazer, se eu fizer a geometria diferencial dessa esfera, se eu tiver uma esfera tridimensional, isso é o meu grupo, uma esfera tridimensional, né? Isso é o meu grupo S2. Então eu posso fazer simular toda a álgebra de Lie, todo o grupo de Lie, usando geometria diferencial, trabalhando com espaço curvo. Que não é o que nós estamos fazendo agora. Eu ia fazer isso quando eu fizer, vai ter que ficar para a próxima aula, o modelo sigma não linear. Vou mostrar que justamente se a gente olha a variedade do grupo, o que a gente tira é um modelo sigma não linear em cima de uma teoria de Young-Mills. A teoria de Young-Mills, ela também te dá de bônus um modelo sigma não linear quando você olha para o grupo como uma variedade diferenciada.
Se você olhar para o grupo como uma estrutura algébrica, o que você tira são representações. É isso que eu queria colocar. E por isso que essas teorias de campo quirais, o pessoal que estuda QCD quiral, pseudobóson dos pios, como pseudobóson de Goldstone, quer dizer, a discussão importante aí é justamente porque você, quando tem a quebra espontânea de simetria, o seu setor de Higgs, o teu bóson de Higgs, eles definem uma variedade curva, quer dizer, como se os bósons de Goldstone eles definissem uma estrutura curva, onde eu vou fazer minha física. Então, quer dizer, as constantes de decaimento dos pions, eu posso reproduzir toda uma física de pions através dessa teoria quiral, que no fundo é o estudo do grupo, por exemplo, SU2, no caso da QCD, o grupo SU3, na variedade do grupo. Isso é uma coisa muito importante que em física a gente não usa muito, a gente usa mais a álgebra. Na verdade, a gente fala muito de grupo, mas o que a gente usa é a álgebra. Em alguns casos, claro, a gente usa o grupo. Então, na QCD, Young usa a álgebra. A gente não usa o grupo praticamente, a gente usa tudo gerador, representação. A gente está fazendo álgebra de Lie o tempo todo. Apesar de falar de grupo de simetria. Mas para uma teoria quiral, que a gente chama Chiral Perturbation Theory, o que você faz é grupo mesmo. O teu campo não é mais uma representação de uma álgebra. Ele tem valor no grupo. Ele é exponencial, tem um monte de não linearidade. Essa que é a coisa que eu queria deixar claro quando a gente for falar de modelo de signo não linear. Está intrinsecamente ligado aí a um Newton. Então vamos lá. Então é isso que eu estava colocando para vocês. A representação R1 é essa. Então essa transformação aqui, ela faz uma rotação de um ângulo θ no plano YZ. Essa matriz aqui faz uma rotação de um ângulo θ também no plano YZ. Só que eu estou no espaço tridimensional. E aqui eu estou no espaço. Quer dizer, quando eu rodo no espaço-tempo, no espaço euclidiano, eu rodo em torno do eixo dos eixos, esses objetos reagem desse modo e esses objetos reagem desse modo. Então é o que eu estou falando aí. Então, quando nós. E por que eu estou colocando isso? Porque esse gerador, ele está carregando essa dimensão, ele é D1 por D1. Esse gerador é D2 por D2. Então, quando eu for fazer esse produto tensorial, na verdade, o que eu estou vendo? Eu estou vendo esse campo aqui, se eu fizer uma transformação de gauge aqui, então a minha transformação ela vai ter, então isso aqui vai ser psilinha, quilinha. Minha transformação de gauge desse cara, eu estava chamando de matrizes R, sei lá. É R psi, que é essa matriz aqui. E aqui eu tenho a matriz S aqui. Agora, quem é essa matriz R? A matriz R é a identidade mais I, ômega A, os geradores 1, gerador GA na representação 1, tudo isso aqui atuando em psi. Tensorial. Estou querendo dar para vocês é sentido a essa coisa. E aqui eu vou ter a identidade. É uma coisa, mais I, botar outra letra, mas é os mesmos ômega, só que os geradores são geradores D2 atuando em I. Então o que a gente está observando é o seguinte, é que essa identidade, então aqui eu tenho, essa identidade é a identidade de dimensão D1, é uma matriz de identidade D1 por D1. Essa aqui é uma matriz de identidade D2 por D2. Tem dois espaços distintos. Esse espaço aqui tem dimensão D1, então eu estou pegando matrizes D1 por D1 que atuam nele. Esse espaço aqui tem dimensão D2, então eu estou pegando matrizes D2 por D2 que atuam nele. E agora eu estou fazendo um produto tensorial dessas representações. Então o que a gente sabe, quando a gente faz produto tensorial, você lembra dessa regrinha, quando eu pego uma matriz N atuando num vetor psi tensorial, uma matriz N atuando num vetor φ, ela já é, se isso aqui é uma matriz desse espaço, isso aqui é uma matriz nesse espaço, ela já é, isso aqui é um vetor. Então, uma matriz atuando num vetor, num espaço tensorial,
uma matriz atuando no vetor no outro espaço. É exatamente aquela regra que eu tinha definido antes. Isso aqui me diz que eu posso multiplicar a matriz M pela matriz M. Eu posso multiplicar a matriz M pela matriz M. E aqui vou pegar o produto M tensorial N atuando em psi tensorial. A regra de produto tensorial é essa. Quando eu faço produto tensorial de dois objetos assim, na verdade eu posso multiplicar essas matrizes e multiplicar essa. Isso segue da regra do produto vetorial, produto tensorial, né? Então, o que eu tenho aqui é isso, identidade daqui com a identidade daqui. Então, eu estou fazendo isso aqui, eu posso escrever da seguinte, é como se eu fizesse isso aqui, ó. É a matriz R tensorial S atuando em psi tensorial aqui. Isso que eu estou fazendo. A regra do produto tensorial vai assim, né? Isso aqui vezes isso aqui, né? Isso aqui é um produto matricial nesse espaço. É uma matriz por um vetor coluna. Aqui é outra matriz por outro vetor coluna. Então, esse produto tensorial desse vetor por esse vetor, eu posso fazer esse produto tensorial dessas duas matrizes atuando no produto tensorial desses dois vetores. Então, isso aqui é a regra da tem essa regra do produto tensorial. Vou colocar aqui, vou pegar então uma matriz M tensorial N para uma matriz T tensorial Q. Isso aqui é a mesma coisa que a matriz NP tensorial matriz N. Essa regra, tá? O produto tensorial junta esse com esse. Isso aqui é um produto matricial normal. Isso aqui é um produto matricial normal. Então, quer dizer, o produto matricial de dois produtos tensoriais é o produto tensorial dos produtos matriciais. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, aqui eu tenho um produto tensorial. Então, tanto vale eu fazer isso e juntar isso. Isso aqui é uma identidade do cálculo tensorial. Então, quando eu multiplicar R por S, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando a identidade 1 por 1 vezes tensorial, a identidade 1 por 1, 2 por 2. Isso tensorial. Agora eu vou ter a identidade do espaço D1 tensorial e ômega D G2D. Agora faço isso aqui. Aí, quando eu vou dar o resultado final, vocês vão contemplar o resultado final. Eu não vou fazer isso mais uma vez, basta fazer hoje pelo resto da vida. E depois os tempos são de ordem ômega 2, que eu estou abandonando porque eu estou querendo estudar álgebra. Não estou interessado no número, estou interessado na álgebra, não esqueça disso. Então, o que a gente está observando? Quando eu faço um produto tensorial de duas representações, que é aquilo que a gente chama em mecânica quântica de teorema de Wigner-Eckert, né? Coeficiente de Clebsch-Gorlin, no fundo o que a gente está fazendo é isso. O que a gente está dizendo é o seguinte: quando eu pego um produto tensorial da representação, então se eu psi numa representação R1 e o Qi está numa representação R2, então psi-Qi vai estar numa única representação. Então a representação R3, então psi-Qi está na representação R3. Então vocês perguntam, quem são os geradores desse grupo na representação R3? Na representação R3, os geradores do grupo são a identidade, os geradores da primeira representação tensorial, identidade da segunda representação, mais identidade da primeira representação tensorial, os geradores da segunda representação. Então, isso aqui são os novos geradores. Aí a gente vê que agora eu posso fazer direitinho. Ó, isso aqui é uma matriz D1 por D1. E isso aqui é uma matriz D2 por D2. Então, esse produto tensorial é uma matriz D1, D2 por D1, D2. Então, eu homogeneizei. Isso aqui é uma matriz D1, D2 por D1, D2. E isso aqui também é uma matriz D1, D2 por D1, D2. Então, agora eu estou somando duas matrizes em vez de outra. Por isso que eu posso somar.
que é uma soma matricial. Então, as matrizes têm que ter a mesma ordem, mas o que? No fundo, eu estou pegando esses geradores, D1 por D1, multiplicando. Vou fazer um exemplo para vocês agora, pela identidade daqui, e pego a identidade da primeira, multiplico, sai tudo daqui. Não tem que, não é nenhum mistério. Faz a transformação de um, que a gente tem que saber só o produto tensorial. Você supõe que é pré-requisito. Então, o que eu tenho é a representação de um, representação do outro. Uso a regra do produto tensorial e veja, então, a matriz final do meu grupo, que vai estar atuando, e essa matriz atua nessa representação, e essa matriz atua nessa representação. Quando eu multiplico as duas representações, a matriz que vai atuar na representação do produto é essa aqui. E aí eu identifico claramente quem é a álgebra de. Então, se eu estiver falando de S2, eu tenho o seguinte, quem são, então se eu pegar a representação do dublete de S2, Pois não. Ali tem que é só a parte de algodão, né? Tem o GA1 e GP2. Né? Aqui é o GA1 e ali é o GA2. Estou pegando, é só isso aqui. Não, sim, porque vocês usam índices diferentes porque as multiplicações são separadas. Eu estou botando, só para o mesmo que são somas, né? Quer dizer, na verdade é BB, mas como isso aqui são coisas somadas, não estão no mesmo termo, eu posso transformar assim. Tá? Oi? Era isso? Era isso? Era não. Eu te respondi ou não, cara? Fala Sim. certo. É que era mudo. Hã? O índice era mudo. Ah, depois é o índice mudo isso, exatamente. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com matrizes de SU2, suponhamos então que eu vou pegar um dublete de SU2, que é esse objeto aqui, e vou multiplicar por um triplete de SU2, que é esse objeto aqui. Então, quando eu multiplicar esse dublete por esse triplete aqui, eu vou estar formando um objeto. Esse aqui tem dimensão 2, esse aqui tem dimensão 3. Eu vou formar um objeto, tem um objeto com 6 componentes. 1, 2, 2, esse com esse, 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 esse com esse. Eu tenho 6 componentes. Eu tenho todos os psi, cada psi multiplicado por todos os tj. Aqui é um J maiúsculo. Isso aqui é outro índice. Esse aqui vai de 1 a 2, esse vai de 1 a 3. Então eu vou pegar psi 1, q1, psi 1, q2, psi 1, q3, psi 2, q1, psi 2, q2, psi 2. Então, vou fazer isso aqui. Estou fazendo isso aqui. Então, formei um objeto 6-dimensional. Então, se esse objeto aqui tem dimensão 6, né? Porque isso aqui é 2 vezes 3, ele vai ter dimensão 6, eu vou ter que ter aqui objetos 6-dimensionais. Então, se eu estou pegando essa primeira representação tem dimensão 2, então aqui eu vou pegar matrizes 2 por 2. São as matrizes de Pauli, obviamente. 2 por 2 e aqui eu vou pegar a identidade 3 por 3. Fazendo isso, eu vou pegar os geradores dessa representação tensorial, identidade dessa representação, mais identidade 2 por 2, vezes os geradores da representação 3 por 3. Vamos lá. Então, nós sabemos quem são esses geradores aqui. Esses geradores aqui são as matrizes de Pauli. Então, aqui eu tenho as matrizes de Pauli sobre 2, tensorial, identidade 3 por 3, mais identidade 2 por 2, tensorial. Quem são as matrizes de SU2 na representação tridimensional? São aquelas matrizes sigma A. Então vamos lá. Então, essas matrizes aqui são minhas expoentes. Vou fazer tudo, não? Faço um e vocês veem um. Então, vamos pegar, por exemplo, o gerador, chamei de sigma, pequeno, sigma grande. Vamos chamar o gerador. Então, nessa representação 6 por 6, eu vou ter 3 geradores 6 por 6. Lambda A, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Todos 6 por 6. Por quê? Está atuando num novo vetor que é o produto de 1, 2 por 2 por 3. 1, 2 por 3. Então vai estar dando um espaço de 6 dimensões. Então eu tenho as 3 matrizes de Pauli de forma 6-dimensional. É isso no fundo que eu estou fazendo. E aí eu sei que esse objeto tem que satisfazer essa relação. Lambda A, lambda B, igual a I, epsilon A, BC, lambda C. Tá? Então, quem é a matriz lambda 1? Vamos escrever explicitamente. Quem é a matriz lambda 1? Então, a matriz lambda 1 vai ser sigma x sobre 2,
tensorial, identidade 3x3. Mais a identidade 2x2, tensorial, matriz sigma x. Essa matriz aqui eu sei quem é. Isso aqui é 1 meio, então vai ficar 1 meio, 0, 1, 1, 0. Tensorial, identidade 3x3. Mais a identidade 2x2, tensorial, essa matriz sigma x. Só a matriz na representação tridimensional nós já sabemos. Matriz de SU2 na representação tridimensional tem essa estrutura. Então a matriz sigma 1, ela só vai ter elementos 2, 3. Então, ela só vai ter elemento na linha 2, coluna 3, na linha 3, coluna 2. 0, 0 e 0, 1, 0. Essa é a minha matriz sigma x. Seria a matriz de Pauli, sigma x em forma 3x3. Agora, como é que eu faço esse produto? Esse produto vai ser uma matriz 6x6 no final do dia. Quem vai ter essa matriz 6x6? Vou escrever ela aqui. Eu vou ter aqui a identidade 3x3 sobre 2. Vou fazendo isso agora. Produto tensorial. Bota esse objeto em cima desse. Então, eu vou botar a identidade 2 a 0. Quando eu botar a identidade 3x3 aqui, ela vai dar uma matriz 3x3 aqui. Quando eu botar a identidade 3x3 aqui, ele vai dar 0. Então, esse primeiro pedaço está dando esse setor aqui. Agora, o segundo pedaço, vamos chamar essa matriz para nós aqui, é o sigma x, que nós conhecemos, é 3x3. Eu vou colocar ela em cima da identidade 2x2. Então, vai aparecer aqui uma matriz 3x3, que é o sigma x. E aqui vai aparecer uma matriz sigma x. Então, se a gente quiser dar, quem é a versão 6x6 da matriz de Pauli? Sigma x. Teria essa matriz aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Depois, aqui tem um, né? Identidade, tudo 0. E depois aqui, replicando essa matriz. 0, 0, 0. Então, isso aqui seria a forma 6x6 da matriz 0, 1. Transita para cá. Quer dizer, ela mistura o setor 2x2 com o setor 3x3. Aí, claro, vocês podem fazer isso para a matriz de Pauli sigma y e podem fazer isso na matriz de Pauli sigma z. Então, vocês tiram a representação 6-dimensional de SU2, que é o que está acontecendo aqui. Se eu multiplicar um dublete de SU2, quer dizer, no fundo, quando a gente está somando spin lá na mecânica quântica, se eu compuser um spin 1 com um spin meio, eu vou estar tendo um spin meio, um spin 3 meios. O spin meio tem dimensão 2. O spin 3 meios tem dimensão 4. Então, 2 e 4, 6. É esse espaço aqui. Então, esse espaço aqui, ele está contendo para mim o spin meio e o spin 3 meios. Que saíram do produto de meio com 3 meio com 1. Então, quando eu componho um objeto espinorial com um objeto vetorial, eu vou ganhar um objeto espinorial e um objeto que é quadridimensional. Então, isso aqui vai me dar o espaço. Então, é esse espaço de 6 dimensões, onde essas duas coisas estão juntas, e tem esses geradores aqui. Tá. Então, é claro, se agora vocês quiserem provar que essa relação é verdadeira, é isso aí. Então, vamos ver. Então, cara, exercício, sim, mas nem vale a pena fazer, porque é um exercício muito imbecil. Tirar as três, ninguém vai fazer um computador de matriz 6x6x6x6. Só o meio que faz, né? Então, o meio que é burro. Então, vamos dar para o meio para fazer. Vocês pegam, escrevam as três matrizes 6x6, mandem tirar os computadores entre elas. No final do dia, vocês vão ver que o Maple fez muito mais esforço. Literalmente. No final de alguns segundos, né? O Maple vai ver o seguinte: se eu pegar esse resultado aqui, então se eu pegar isso aqui, quem é lambda A? Lambda A é o sigma A sobre 2, tensorial, identidade 3x3.
outra identidade 2x2, tensorial, sigma, mais sigma. E agora o comutador com sigma b sobre 2, tensorial, identidade 3x3, mais identidade 2x2, tensorial, sigma. Bom, agora usando definição, são os meus geradores na representação 6x6. E quero verificar se isso aí fecha a álgebra de Lie, como deveria fechar. Então agora eu vou fazer o computador, vou multiplicar isso aqui por isso aqui. Fazer esse computador aqui. Então a gente vai ter esse setor com esse setor, esse cara, esse com esse e esse com esse. Então quando a gente fizer esse com esses dois aqui vão ser. Então esse setor aqui, quando eu fizer esse primeiro computador aqui, eu vou estar produzindo I epsilon A BC sigma C sobre 2 tensorial de identidade 3x3. Esse com esse vão se cancelar e vai ficar esse cara com esse cara aqui. Mais a identidade 2x2. E aí esses caras aqui são os geradores na representação para eles satisfazem essa relação. Vai ficar I epsilon A BC sigma C. Então, claro, eu posso fatorar o I epsilon ABC. E aí, ó, sigma C sobre 2 vezes a identidade, mais a identidade vezes sigma C é exatamente igual a isso. Então, com essa forma, eu automaticamente tenho controle que eu criei geradores maiores, mas que satisfazem a mesma álgebra. Então, isso realmente é uma representação de S2. Claro, se vocês fizerem o cálculo explícito, como eu fiz ali, vocês podem pegar, construir explicitamente o lambda 1, o lambda 2, o lambda 3 e mostrar por verificação explícita que todos os computadores vão fechar essa álgebra aqui. Mas o que eu estou fazendo aqui, quer dizer, ao construir esse gerador, eu já estou garantindo que a álgebra está salvaguardada por causa disso aqui. Porque é o gerador de uma representação pela identidade da outra. A identidade da primeira representação pelo gerador da outra. Quer dizer, eu estou linearizando. Então eu guardo a álgebra do lado esquerdo e guardo a álgebra do lado direito. Por exemplo, vocês estão usando aqui, na verdade, é uma regra, né, assim, do comutador. A gente sabe, se eu pegar um comutador de M tensorial N, em P tensorial Q, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o comutador de NP tensorial comutador. Só usar a regra do produto tensorial dentro do computador. Isso aí são coisinhas assim, algébricas que a gente vai descobrindo por si próprio. Né? O mais importante é saber a estrutura que a gente está construindo. Eu acho que isso é importante. Então agora, vou dar um intervalo aqui um pouquinho, a gente está pronto para mostrar a regra de Leibniz para derivar da covariância. A gente já sabe o que é multiplicar, então do ponto de vista não abeliano, abelianamente nós sabemos o que é multiplicar duas representações, é somar as cargas. Quando eu pegava aquele psi e aquele qui, dizia um tem carga Q1, o outro tem carga Q2, o produto psi-qui tinha carga Q1 mais Q2, que é esse que está aqui, ó, carga Q1 mais carga Q2. Só que no caso, agora, não abeliano, eu tenho a carga Q1 da primeira representação, fica nesse setor. E a carga Q2, eu estou sempre insistindo com vocês que os geradores são as cargas. No caso abeliano, o valor da carga já é o gerador. No caso não abeliano, as cargas são representadas pelos geradores. Claro que essas cargas não comutam todas entre si, senão aquilo seria abeliano. Mas isso aqui é o análogo do caso abeliano, π1 mais π2. Porque aqui. π mais π2. Do ponto de vista do eletromagnetismo, é isso. Do ponto de vista do William. Então agora vamos ao que conta. Isso fica meio embaralhado. Porque é muita coisa para quem nunca viu, né? Para quem já viu, vai embaralhar. Para quem nunca viu, vai ficar meio embaralhado. Então, a primeira vez, o cara sentando e vendo passo a passo, ele vai entender que é uma construção assim, bem sequencial. O que está em jogo aí não é nada, é produto tensorial. A gente tem que saber produto tensorial. Então vamos lá, só para finalizar. Então, se eu quiser
Eu conheço essa derivada covariante. Isso aqui para mim é dmi psi, já vou dar no mental, tá? Mais I, G, A, Mi, A, geradores, GA, vamos colocar assim na representação psi, vezes psi. E o dmi aqui é o dmi aqui, mais IG, A, Mi, A, os geradores na representação onde aqui está, então, como a gente fez o caso ainda agora, do SO2, aqui era a representação 2x2, matriz 2x2, e aqui matrizes 3x3. Aí agora eu estou misturando um duplete com um triplete, estou fazendo isso. Então, o duplete com o triplete. Então, agora eu sei que isso aqui vai ser dmi psi mais I, G, A, Mi, A. Só que agora eu já sei quem são os geradores. Para atuar num objeto, eu preciso ter os geradores daquela representação desse objeto. Agora eu sei quem é esse objeto. Esse objeto está numa representação B1, B2, por B1, B2. No nosso caso, ali era o caso 6 por 6. 2 vezes 3, 6 vezes 2 vezes 3, 6. Então agora eu vou colocar aqui as matrizes 6 por 6, ou as matrizes, que são os geradores análogos a esse, mas na representação produto tensorial. Mas eu sei quem são esses geradores. Vai ser a identidade no setor do psi vezes os geradores π, mais os geradores no setor dos psis vezes a identidade no setor dos πs. Isso aqui, então, atuando no psi tensorial. Então, eu tenho que ter essa matriz atuando aqui e essa matriz atuando aqui. Beleza, vamos em frente. Então, isso aqui vai me dar psi tensorial aqui, mais psi tensorial dmi. Agora, esse cara aqui, quando ele bater aqui, ó, é a identidade. Bateu no psi, vai dar o próprio psi. E aqui eu vou ter, para esse primeiro termo aqui, vai dar mais psi, vai dar mais um psi, vou botar assim, vou botar para cá, para cá. Claro, que a regra de Leibniz vale para o produto tensorial, porque isso aqui é um psi que J. Então, pega dmi, psi que J, mais psi dmi que J. Então, como pode botar a regra de Leibniz imediatamente para o produto tensorial. Agora, o outro termo lá, mais I, G, A, Mi, A. Então, agora, quando eu tiver essa matriz, eu tenho isso aqui. Uma matriz M tensorial, matriz M, atuando no vetor V tensorial, vetor U. Esses espaços são coerentes e esses espaços são coerentes. Eu tenho MV tensorial. Então, MV, a identidade. O psi aqui fica, um lixo antigamente irrestível, né? E o que agora ele vai pegar, eu vou ter I, G, A, Mi, A. Vou botar isso aqui para cá, vou botar o psi aqui na frente, só para ficar quietinho aqui. I. Esse pedacinho aqui, ó. Tá direitinho aqui. E agora o outro pedaço. Que é I, G, Mi, A. Aí o gerador G psi vai representar o gerador GA. Representação psi, atuando em psi. Vou botar aqui, acho que
tensorial aqui. Então, olha a regra de Leibniz aqui, ó. Demi, psi, tensorial aqui, mais psi, tensorial demi. A gente chega ao resultado que a gente estava esperando chegar. A gente consegue montar realmente uma derivada covariante que satisfaz a regra de Leibniz. É nesse sentido que a gente tem que entender o produto de representações para grupo de homogeneidade. Tá? Então, a gente vai fazendo QCD. Se eu quiser multiplicar, por exemplo, a representação de quarks por quark, eu quero formar um bilinear, não quark por antiquark. Quero fazer essa representação. Quero formar um bilinear de quark. Ou até mesmo formar um baile. Para formar um baile eu preciso de 3 quarks. Eu preciso fazer essas 3 representações. 3 vezes 3 vezes 2. Essas duas representações aqui vai ficar isso aqui, mais isso aqui. Tensorial, essa representação. Essa representação aqui com essa aqui, tá? Essa representação, essa aqui, mais essa aqui. Quem souber orientador, eu vou ensinar o curso para ele de novo. Então, eu estou fazendo 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 vezes 3, 9. Essa representação aqui está do 2, 6. Essa representação aqui é 3, 4. Então, 6 e 3, 9. 9, 9. 6 vezes 3, então, se quiser. 3, 4, 5. 10. 8. Representação aqui é. Essa aqui é 1, essa aqui é 1. Essa aqui é 9, então vamos ter aqui 9, 3, 26. Só estou botando essas duas aqui, mais uma. Forma essas duas aqui. 2 vezes esse. Certo? Então, eu vou ter 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 6. 3 vezes 4, 12 vezes 5, 6, 10. 10 mais 16, 26 e 1, 27. Tá certinho? Então, quando eu boto 3 quartos para formar um baile, eu estou fazendo isso. Só que em vez de ser 2 quartos, eu estou fazendo isso. Eu demi, aí pego um quarto do triplete, outro quarto, si, ki, rho. Então, de novo, regra de lá, demi, si, tensorial ki, tensorial rho. Mais psi, tensorial demi ki, tensorial rho. Mais psi, tensorial ki, tensorial. Então, isso que eu estou fazendo. Estou formando, então, se eu quiser pegar como é que o grupo interage com aqueles 3 quartos, né? Forma um triplete de 4, um estado de 3 quartos. Então, eu teria essa regra aqui. No fundo, estou fazendo isso. Então, 3 quartos, eu vou poder formar um triplete. Vou poder formar 2 octetes e um semete.